Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês e eu estava aqui. Mas hoje vamos ao que interessa. Nós estamos trabalhando com uma maratona de questões de estilo CESP. Rose, eu não vou fazer CESP. Eu vou fazer FCC, eu vou trabalhar com SES Gran Rio, eu vou trabalhar com FUN Rio, e não me interessa assistir CESP. Gente, lê do engano. Quando você trabalha um determinado conteúdo que é apresentado de várias maneiras, você consegue internalizar melhor o conteúdo. Por exemplo, a SES Gran Rio mudou a sua formatação. De 2009, 2010, começou ali a haver uma mudança nos enunciados, na estrutura do enunciado. E se aproximou muito mais do CESP do que da Carlos Chagas. Ela era mais próxima a Carlos Chagas. Olha o baque sofrido pelos candidatos que estavam acostumados, treinados, mecanizados, na verdade, a responder de uma única maneira aquele formato de questão. Eles conseguiram se adaptar bem? Lógico que não, né? Bom, vamos aqui. Então, quando eu identifico este processo aqui da análise do enunciado, é muito mais tranquilo de se identificar também a minha resposta adequada. Então, vamos lá identificar, tá? Por tratar-se de fusão da preposição regida pelo adjetivo, somado é um adjetivo. Esse adjetivo pede uma preposição, portanto, é um processo de regência. É um termo que pede outro, utilizando-se ali de uma preposição, processo de regência. Do adjetivo e o pronome demonstrativo. O aqueles é um pronome demonstrativo, bem como o os é um pronome demonstrativo, bem como esse a aqui é a fusão da preposição com o pronome demonstrativo. Alguma questão vai nos pegar em relação a este conteúdo? Não pode. Não pode. A gente tem que ficar muito, muito atento, tá? Segunda questão. Segunda questão está aí relacionada à acentuação gráfica. Depois de 2009, a quantidade de questões relacionadas... Apagou de novo, Bruno? Qualquer coisa você faz um sinal. Relacionadas ao novo acordo ortográfico, gente, é recorrente em prova. Depois de 2009 ficou mais recorrente. Por quê? Porque o novo acordo passou a vigorar em harmonia às regras antigas a partir de 2009. Significa dizer que o concurseiro ele tem a obrigação de estudar. Rose, se no meu edital não cair lá novo acordo ortográfico, ora bolinhas, cai a acentuação? Se cai a acentuação, qual é a sua responsabilidade? Estudar o novo acordo ortográfico. Rose, lá na redação, vou fazer produção de texto lá na redação, como é que vai ficar? Como é que eu posso trabalhar esse processo do novo acordo? Eu sou obrigado a colocar ou não as palavras de acordo com as novas regras? Se você começa a trabalhar com uma regra, termine com ela. Porque se puser acento em uma palavra que perdeu o acento, significa dizer que você reconhece o novo acordo. Aí, na sequência, trabalha com uma outra palavra que também deveria ter perdido o acento. Mas você não colocou sem acento, colocou com acento. Significa dizer o quê? Promiscuidade, né? Significa dizer que você não sabe nada. Alguma dessas palavras vai ser pontuada de forma negativa na sua prova. O que nós precisamos identificar, no entanto, para o novo acordo? Para o novo acordo, não, para a acentuação. Porque nem tudo mudou. Nós achamos que mudou tudo, né? O pessoal diz assim, tem que fazer um processo de reciclagem. Porque com todas essas mudanças, mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, não. Mudaram algumas coisinhas que, inevitavelmente, já estavam sendo modificadas pelo uso do cotidiano. Beleza? Para essa questão de acentuação, eu só preciso das seguintes observações. Uma palavra que tem mais de uma sílaba vai ter a classificação de sua sílaba tônica. Por que eu frisei uma palavra que tem mais de uma sílaba? Porque eu tenho uma regra para palavras que têm apenas uma sílaba, que são chamados de monossílabos. São chamadas de monossílabos.
Os monossílabos, eles são classificados como tônicos ou átonos. Os tônicos terão acento. Não se preocupem, porque nós vamos identificar essas observações de acentuação, se eu não me engano, no sábado. No sábado eu trabalho com essas observações. E talvez na próxima aula. Como é uma aula de análise de questões, eu preciso ser um pouquinho mais breve. Para a questão, eu só preciso analisar palavras que tenham mais de uma sílaba. Se a minha sílaba tônica é a última, eu chamo esta sílaba de oxítona. Se é a penúltima, eu chamo de paroxítona. Se é a antepenúltima, eu chamo de proparoxítona. No português, eu não tenho sílaba tônica antes dessas três posições, belezinha? O grande problema que nós não percebemos é que nem todos conseguem reconhecer o que é uma sílaba tônica. Por mais boba que pareça essa observação, eu juro, tem gente que não sabe o conceito adequado de sílaba tônica. E aí eu pergunto para vocês, e vocês vão ficar com medo de responder, estou até com medo de perguntar. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba que tem mais intensidade. O que significa dizer sílaba que tem mais intensidade? Perfeito, Sheila. É aquela sílaba que demora mais sendo pronunciada. A maioria das pessoas acredita, no entanto, que a sílaba tônica é a sílaba mais forte em termos de expressividade. E não é isso. Você precisa escutar a palavra e perceber o prolongamento da sílaba tônica. Reparem, muita gente erra quando eu pergunto qual é a sílaba tônica da palavra parcial. Pergunto para vocês qual é a sílaba tônica da palavra parcial. Só 2 pessoas responderam. Qual é a sílaba tônica da palavra parcial? Tá bem? Quando eu pronuncio parcial, qual é a que demora mais tempo sendo pronunciada? Dá uma chamadinha em parcial. É o ao, né? Mas qual é a que você sente mais? Arranhando mais? É o par. Então, as crianças, sobretudo, elas não conseguem identificar a sílaba tônica em parcial, porque elas sentem rasgar mais quando elas pronunciam o par. E a ideia da sílaba tônica é a ideia do prolongamento. Quando você pronuncia, você não precisa nem gritar, você só precisa pronunciar harmonicamente. Parcial. E esse ao aqui é a nossa sílaba tônica. Belezinha? Eu encontro, já que parcial, a sílaba tônica que está aqui no final, ela é, portanto, uma oxítona. A oxítona é a regra de acentuação mais importante de todas. Mais importante. Toda oxítona terminada em A, em E, em O, em ENS, e depois do novo acordo ortográfico, no ditongo aberto decrescente. Nem adianta me pedirem para explicar o que é um ditongo aberto decrescente. Nós não vamos precisar disso por hora e por isso eu não vou me alongar. Belezinha? Esta é a regra mais importante de todas. Internalizaram? Vamos repetir? Repitam comigo, o pessoal de casa também repete comigo. As oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens e ditongos abertos e decrescentes, elas são acentuadas. Beleza? Ok. Aí você vai aqui, nós vamos pular a paroxítona e vamos pensar um pouquinho na proparoxítona. A regra da proparoxítona é que todas têm acento. O problema da proparoxítona é que nós não sabemos pronunciar algumas palavras, porque nós não sabemos o que elas significam. A ESAF, por exemplo, nos submete a esse tipo de palavra, que nunca vimos e, por conseguinte, nós não sabemos pronunciar. A palavra, por exemplo,
Quando eu tinha 14 anos, uma pessoa me chamou disso aqui. Me senti péssima. Porque eu não sabia o que significava. Como é que eu pronuncio isso aqui? O pessoal estava com medo. Ele pronuncia mais alto. Pudica. E aí? Pudica. O que é mais desagradável? Vocês acham que eu escutei o quê? Pudica ou pudica? Eu escutei pudica, bicho. Mas a pessoa não pronunciou inadequadamente, não, porque é esta a pronúncia. Só que pudica parece uma coisa meio estragada, né? Qual foi a minha reação aos 14 anos? Sua mãe. Pudico é aquele que tem muitos pudores, é meio recalcado, uma pessoa meio envergonhada. Me chamar não significa que estavam me xingando, estavam apenas apresentando uma característica. A palavra é pudica, mas nós queremos pronunciar púdica, porque o som é mais agradável. Então, o problema da proparoxítona não é a sua regra, é o fato de que nós não sabemos reconhecer determinados termos, porque se for púdica, eu tenho acento. Como não é pudica, eu não tenho acento. Belezinha? O problema da proparoxítona é esse. E aí sobra para nós. Deixa eu apagar aqui direito e colocar melhor. Todas têm acento. Sobra para nós a análise aqui da paroxítona. Nós vamos ter que analisar qual é a regra da paroxítona. Sobra muita coisa para a paroxítona? Sobra? Se não for a antepenúltima, e se não finalizar com regra de oxítona, eu vou poder acentuar. Rose, não entendi muito. Em português, a maioria das palavras terminam com quais letras? A, E e O. Vocês conseguem lembrar de muitas palavras terminadas em I? Em X? Em Z? Fica mais complicado, né? Então, a maioria termina com A, E e O. A maioria das palavras tem 2 sílabas, verdadeiro? 2 sílabas, a maioria? Tenta visualizar um texto com a maioria das palavras com só 2 sílabas. Não parece que é meio capenguinha? Ok. A maioria das palavras tem mais de 3 sílabas. Palavras enormes. A maioria das palavras tem uma sílaba só. A maioria das palavras tem quantas sílabas? 3 sílabas. Então, olha, 3 sílabas. A maioria das palavras em língua portuguesa tem acento ou não tem acento? Não tem, graças a Deus, que seria uma poluição danada no nosso texto. Sem acento. O que significa dizer com isso? Se não tem acento, a maioria das palavras não podem ser classificadas como oxítonas. Porque se fosse as oxítonas terminadas em A, E e O, elas têm acento. Se não tem acento, significa dizer que a maioria das palavras não são proparoxítonas. Ou seja, a maioria das palavras em língua portuguesa são paroxítonas sem acento, porque terminam com regra de oxítona. Aí eu vou explicar só mais um pouquinho isso com alguns exemplos. Cadeira. Cadeira tem acento? Qual é a sílaba tônica? Cadeira. Cadeira, sílaba tônica é essa aqui, portanto, é uma paroxítona. Terminada? E a é regra de quem? Oxítona. Belezinha? Aí você tem quadro. Quadro é uma paroxítona terminada com... E ó é regra de quem? De oxítona. Aí você encontra aqui, por exemplo, a palavra hífen. A palavra hífen, ela tem acento.
Porque é uma paroxítona que termina com em. Em é regra de oxítona? Não. A regra de oxítona é em com M ou ens. Então, hífen pode ter acento. Quando esta palavra vai para o plural, gente, ela perde o acento. E por quê? Porque é facultativo? Não. Porque é uma paroxítona terminada com regra de oxítona. Então, eu tenho que aprender a respeitar. Aí vem o bacana do novo acordo ortográfico, é que ele facilitou a nossa vida, a gente não percebe isso. No novo acordo ortográfico, você tem a palavra vou, que perdeu o acento, não perdeu? Antes o acento não era aqui? Por que ele perdeu o acento? Porque é uma paroxítona terminada em ó. A palavra ideia tinha acento, não tinha? Por que perdeu o acento? Que é uma paroxítona terminada em A. Belezinha? A palavra feiura. Tenho que calibrar a lousa. Feiura. O que a palavra feiura perdeu acento? A mesma coisa. Porque é uma paroxítona terminada em A. Rosa, o que acontece com feiura? É a mesma coisa que acontece com saúde? Por que em saúde não perdeu acento? Porque a condição de saúde é diferente da condição de feiura, tá? Aqui eu não tenho dois tons vocálicos. Aqui eu tenho um ditongo. E aqui eu tenho uma vogal. Aqui eu tenho uma vogal. E aqui eu tenho outra vogal. É por isso aqui que feiura perdeu o acento. E é por isso que saúde não perdeu o acento. Belezinha? Vou me aprofundar esse tópico também na próxima aula, quando nós trabalharmos com o novo acordo ortográfico no sábado. Mas, de uma forma geral, deu para perceber direitinho como é que nós trabalhamos, né? Ali, a atenção maior às oxítonas, porque elas vão ser ponte para nós resolvermos as paroxítonas. Beleza? Vamos para a questão. De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo órgão segue a mesma regra de acentuação que o vocábulo últimos. Só você olhar e identificar a separação já tem condições de dizer que isso é mentira. Porque órgãos... Por que órgãos tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em ãos. Então, eu não posso dizer que é regra de oxítona, não vou poder acentuar. Muita gente boa, gente, acaba dizendo que tem dois acentos. Este acento é um acento de tonicidade e este acento é um acento só de pronúncia, de nasalização, tá? Então, não tem dois acentos de tonicidade. Tem dois acentos, mas cada um para desempenhar um papel diferente. Aqui eu tenho uma paroxítona e aqui eu tenho o quê? Uma proparoxítona. Então, são regras diferentes. Vem aqui uma questão de vírgula. Uma questão de pontuação. Pontuação é uma coisa linda também. Eu acho tudo tão lindo em português. Só tem... O que não é lindo só é aquele conteúdo de parônimos e homônimos, homógrafos e homófonos, porque é difícil de você internalizar tantas palavras que têm a mesma pronúncia e grafia diferente, ou grafias muito próximas e sentidos bem distintos, né? É só esse que eu acho meio esculhambadinho. O resto eu acho bem bacana. A pontuação... Deixa eu ver se eu tenho um slide de pontuação. Não. A pontuação é uma estratégia visual para você marcar uma intenção de fala. Vamos estar sempre ao lado do nosso leitor no momento em que ele estiver fazendo a leitura do nosso texto? Não. Então, eu tenho que trabalhar com algumas estratégias, tá? Eu vou separar a pontuação em 3 grupos. Um grupo vai ser para indicar, olha, leitor, meu discurso finalizou. Ou o discurso inteiro, ou parte de um discurso, que é justamente o nosso ponto. Nós temos um ponto de período,
Eu termino aqui, mas ainda tem algo a ser dito. Nós temos o ponto de parágrafo, nós temos o ponto final do texto. Então, eu marco ali o final de um processo argumentativo. Primeiro bloco. O segundo bloco é aquele que mostra para o meu leitor que meu processo ainda não acabou, que eu continuo. Por exemplo, vocês já viram texto terminando com vírgula? Até há. Mas a intenção do autor, tem um livro de Clarice Lispector, que é o livro dos prazeres, ou uma aprendizagem, que ela termina com 2 pontos e começa com a vírgula. Para quem assistiu ao filme A Culpa das Estrelas, no filme, no livro A Culpa das Estrelas e no filme isso foi projetado, porque eu não li o livro, mas assisti ao filme, como boa mãe de adolescente tinha que assistir. No filme, ela cita um livro que termina também com uma vírgula. E ela fica assim, meu Deus, como é que pode um livro terminar com uma vírgula? Mas o que significa vírgula? Que continua. Alguma coisa acontece depois, porque sempre acontece depois. Um romance é o quê? É somente um pedacinho, é um momento, é específico. Então você tem a vírgula, os 2 pontos, que indica que existe uma continuação, o travessão, que indica que existe uma continuação. Nós temos as reticências, não, as reticências estão em outro grupo. Parênteses, ok? Então você tem um grupo de finalizar, o grupo de continuar. E tem um grupo que indica um certo sentimento. O sentimento de querer fazer uma pergunta. Que no espanhol começa com a interrogação de cabeça para baixo. Quem nunca passou pela humilhação de fazer a leitura na escola e de repente, na metade do parágrafo, dá uma bisolhada lá para o final e ver que tem uma interrogação. E dá aquele desespero porque você tem que dar o tom da interrogação, não é? Você tem a exclamação, que é sempre um processo emocional, e tem as reticências. As reticências, elas marcam para nós um processo emocional de ironia, por exemplo. 2 amigas conversando. Tá vendo aí? A cara da amiga que diz tá vendo aí tem reticência, gente. A outra precisa falar mais alguma coisa? Não. Ou quando você diz assim. Olha quanta reticência. Então você tem esse grupo aqui. O que mais é cobrado em concurso é justamente, lógico, a nossa vírgula, 2 pontos também tem sido muito cobrado em concurso público. E para quem vai fazer estilo CESP, por favor, travessão. Travessão, eles estão cobrando demais, tá? Por quê? Porque você tem no travessão um realce argumentativo. No lugar de colocar as vírgulas, põe travessões. E isso significa dizer que aquele momento está sendo mais realçado do que se eu colocasse somente vírgula, tá? Aqui, para não nos alongarmos muito, preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituírem os 2 pontos após a expressão ou seja por vírgula. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pede somente para você identificar a correção gramatical. Preserva-se a correção gramatical. Quando eu digo que se preserva a correção gramatical, eu estou te obrigando a dizer que preserva-se o sentido. Estou obrigando? Não. Quando eles frisarem preserva-se correção e sentido, você tem que olhar imediatamente as 2 esferas. Porque às vezes eu troco uma vírgula de lugar e mudo o sentido. Por exemplo, comi maçã verde. Se ele pergunta aqui, preserva-se a correção gramatical ao retirar-se a vírgula antes de verde, verdadeiro ou falso? Vou repetir. Preserva-se a correção gramatical se nós retirarmos a vírgula antes de verde. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, se eu digo, preserva-se a correção gramatical e o sentido se eu retirar a vírgula.
Falso. Então é muito importante nós identificarmos esse tipo de estrutura do enunciado estilo CESP, tá? O CESP ele nunca pergunta uma coisa só no enunciado. Você vai dividir o enunciado em algumas partes, ele tem lá uma divisão em 2, 3 partes, e você tem que analisar se todas as estruturas que estão sendo cobradas pelo enunciado estão corretas, estão ajustadas, tá? Preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituírem os dois pontos após a expressão, ou seja, por vírgula. Para que eu coloco dois pontos na vida, gente? Quando eu quero listar, ou seja, quando eu quero enumerar, quando eu quero explicar, quando eu quero indicar uma causa, quando eu quero apresentar uma citação, quando eu quero apresentar a fala de um personagem, quando eu quero apresentar uma definição. Quando eu quero um desses elementos aqui, uma dessas ideias, eu coloco os dois pontos. O ou seja está fazendo o quê? Está explicando. Então, eu posso colocar dois pontos. Não posso? O ou seja é uma estrutura que vai estar isolada por vírgulas. Eu tenho esta vírgula aqui. No lugar da outra vírgula, eu pus os dois pontos. Então, se eu quiser, eu posso tirar os dois pontos e colocar a vírgula. Não posso fazer isso? Tranquilamente, sem nenhum problema para a minha estrutura, para a minha correção gramatical. No caso aqui, nem altera também o sentido. Beleza? CES-Gran-Rio, vamos fazer umas observações, uns paralelos entre CESP e outras bancas. A CES-Gran-Rio, para a pontuação, eu acho que ela é mais complicada do que o CESP. Porque o CESP você lê pela lógica também. Você identifica uma estratégia argumentativa, a interpretação de texto. A CES-Gran-Rio quer dar nomes aos bois. Então ela põe assim: os dois pontos estão sendo utilizados para introduzir um aposto. Eu não lembro o que é um aposto. Vocês ficam, eu não sei se é aposto ou se é vocativo, porque a gente sempre estuda juntinho, né? O aposto e o vocativo. Não sou eu que não lembro, não, tá? São vocês, eu tô imitando o pessoal. Eu não lembro o que é um aposto. Ai, meu Deus, é um aposto, você fica meio temeroso. Ou quando ele coloca os dois pontos estão introduzindo elementos de uma listagem de mesma classe gramatical e mesma função sintática. Esse é um enunciado estilo CESP, não é um enunciado estilo César Rio, não. Mas o CESP pergunta, tá? Gente, uma listagem é sempre a mesma classe gramatical e sempre a mesma função sintática. Então, não importa se você sabe ou não sabe qual é a função, o importante é saber que toda listagem pode ser introduzida por dois pontos e vai ter a mesma classe gramatical e a mesma função sintática, no caso do CESP. No caso da César Rio, dando nomes aos bois. Isola um adjunto adverbial, isola um predicativo, isola, introduz um aposto. Então, para o CESP, não dá nem para você fazer de conta que não sabe o nome dado ao conteúdo. Belezinha? Posso ir, não posso? Diga, gata. Definição, que é a função, inclusive, de um aposto. Quando eu digo, por exemplo, eu quero ler a seguinte pesquisa. Dois pontos. E aí eu defino qual é a pesquisa. Eu estou apresentando um aposto acerca da pesquisa, tá? Posso ir? Peraí. Bom, aqui nesse momento nós vamos trabalhar com interpretação de texto. Gente, eu vou pedir só a minha água. Nice, ninguém trouxe a minha água, não. E o Will não está se atentando à gravação. Tá. Bruninho, amor, apagou de novo, né? Não? Eu vou apagar logo, tá? Que daqui a pouco vai.
Bom, o que vai acontecer aqui num processo de interpretação de texto? Para nós fazermos interpretação de texto, alguns alunos já me acompanharam no módulo de interpretação, né? A interpretação de texto perpassa pela identificação de elementos que vão constar em todo e qualquer texto. Primeiro, o assunto. O que é o assunto? É o centro, é o foco. Tive uma turma recentemente para perito criminal. O aluno mandou o rascunho para eu analisar a prova dele e dar esperanças ou não para permanecer na segunda etapa. Quando tem produção de texto, isso aqui é muito importante também para a produção de texto, tá? Quando há a produção de texto, você tem lá um número X de candidatos que vão ter a redação corrigida numa segunda etapa, beleza? É o número de vagas vezes 4 normalmente. Eu coloquei eu fechei e liguei. Aí daqui a uns 25 minutos você volta, por favor? Pessoas de casa, eu estou falando com o Will fechativo, menino lindo, gato. Ah, vamos partir, não vou nem falar muito isso para a Fernanda não ficar enciumada. Ó, E aí você tem lá os 4 vezes o número de vagas. Se você estiver dentro desse número de candidatos que terão a sua redação corrigida, opa, bacana, né? Passou para a segunda etapa, fica super feliz. E a concorrência estava de 300, 400. E este aluno ficou em 6º lugar. Não é bacana? Para apenas, eu acho que 28 vagas. Então, ele me mandou a redação, dizendo assim, estou preocupado. Porque meu tema é o marco civil da internet. E em nenhum momento eu citei a palavra marco civil da internet. Aí eu falei para ele, fiquei preocupada. Fiquei preocupada também. Ele falou assim, não, mas tem um momento no meu texto em que eu falo sobre a lei da internet. Falei assim, ok, manda para mim a sua redação, o seu rascunho. Ele me mandou o rascunho. Disse que modificou algumas coisas, mas que eu poderia ter um norte. Na introdução, ele fala sobre o limite, a necessidade de impor um limite a esse ambiente virtual. Ele está tratando sobre lei? Não, né? No segundo parágrafo, ele fala sobre a questão de nós termos de reavaliar o nosso processo, nossa postura frente a esse novo universo, que é o universo tecnológico, da internet. Volta a falar sobre limite, mas também não cita nenhum tipo de legislação. No terceiro parágrafo, ele começa. Essa nova lei, ele citou alguma lei? Não. Então, se por um acaso ele tivesse apresentado logo no início do texto o assunto, qual é o assunto? Marco Civil da Internet. É uma orientação, gente, muito tolinha e extremamente importante para o processo de produção. Lá no CESP, a tabela de correção, eu falei que ao longo da aula iria trabalhar com algumas dicas acerca de produção de texto. A tabela de correção do CESP, ela é muito exata. É super difícil entrar com um recurso contra o CESP. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil quando a banca é a banca CESP. Por que é difícil? Porque ele faz assim, ó. O exemplo que eu dei para vocês do Marco Civil é um exemplo da Carlos Chagas. A Carlos Chagas não vai apresentar para este meu aluno o detalhamento do que ele errou. Se fosse estilo CESP, ele iria receber uma tabelinha assim.